Olá pessoal, tudo bem? Antes de qualquer coisa, queria desejar para você um ótimo 2017, que esse ano seja estupendo, esplêndido, que esse ano realmente possa ser o ano da nossa aprovação. Disse nossa porque a sua também é a minha aprovação. A gente aqui no GRAN Online, toda a equipe, deseja realmente que em 2017 você possa conquistar boa parte dos seus objetivos e também alcançar uma parte aí, ou uma grande parte dos seus sonhos, né? Porque os sonhos a gente sempre constrói. Aqui no GRAN Online, a gente tem esse compromisso com você de também ajudá-lo aqui no YouTube, no nosso canal, com uma série de aulas, com uma série de eventos que você pode se inscrever para se manter por dentro e participar de todos eles. Essa é uma promoção do GRAN Online para você que vai continuar agora em 2017 e a retrospectiva Atualidades está no ar a partir de agora. Apesar do ano de 2016 ter sido um ano extremamente agitado, a gente sabe, né, que grande parte dos acontecimentos de 2016 vão influenciar e também repercutir no ano de 2017. Por isso é importante que você se mantenha a par por dentro dos principais eventos, e aqui é uma maneira prática e rápida que você tem para a gente então fazer um leve apanhado dos principais acontecimentos que marcaram mês a mês. A partir de agora a gente então passa a fazer a retrospectiva do mês de dezembro de 2016. Claro que foi um mês marcado pelo Natal e também pelas férias, mas os poucos acontecimentos em relação aos outros meses que ocorreram em dezembro foram extremamente impactantes, foram extremamente importantes e relevantes. E você vai notar que são acontecimentos que tanto marcaram o Brasil como também o mundo. Vamos lá, diretor, coloca aí na tela para mim a primeira notícia que eu selecionei pra gente. O Brasil conquistou um satélite que vai melhorar a defesa e a comunicação. Aqui tem uma imagem do próprio site do Planalto dizendo que esse satélite militar vai melhorar a qualidade da comunicação nas regiões afastadas do país. Foi entregue no dia 1º de dezembro ao Brasil, lá na França, um novo satélite para a defesa e para a comunicação no território brasileiro. É como quem passou a vida pagando o aluguel e agora conseguiu a casa própria. O Brasil conquistou o seu próprio satélite, que é conhecido por SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Ele foi construído pela empresa francesa Thales Alenia Space, em parceria com o Brasil. A entrega aconteceu no dia 1º de dezembro, lá em Cannes, no sul da França. É um gigante de quase 6 toneladas, que foi comprado pela Telebrás. O governo investiu mais de 2 bilhões de reais no projeto. O convênio com os franceses incluiu também o aprendizado e a transferência de tecnologia. Mais de 50 especialistas brasileiros acompanharam o projeto de perto e estão prontos para operar o satélite. Esse satélite vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra e vai cobrir todo o território nacional e o Oceano Atlântico. Esse satélite, que vai ser totalmente controlado pelo Brasil, pelos brasileiros, vai assegurar uma soberania, vai nos assegurar que as nossas informações militares não vão vazar. Doravante, não vamos ter também nem vazamento da defesa, nem de presidente da República, nem do governo. E quem afirmou isso foi Raul Jungmann, o nosso ministro da Defesa. É que 30% da capacidade desse satélite será destinado à banda X, que é uma faixa de frequência de uso exclusivo das Forças Armadas. Um aliado na vigilância das fronteiras e também do espaço aéreo. Além de reforçar a segurança nacional, o satélite também promete levar internet a banda larga a todo o Brasil. Incluir todos os brasileiros, levando internet às escolas, aos hospitais, aonde for necessário,
Por isso, é uma enorme aquisição em termos tecnológicos e também de defesa e em termos de inclusão digital de todos os brasileiros e brasileiras, explicou novamente aí o ministro da Defesa. Ele já foi testado e entregue, e o satélite agora está pronto para entrar em órbita. Ele vai seguir viagem agora para a Guiana Francesa e, se tudo sair como previsto, no dia 21 de março do ano que vem, a gente então deve lançá-lo na órbita e ele entra em operação. Note então que nas provas de atualidade são cobradas informações sobre ciência e tecnologia. E é claro que ele pode colocar um item para você dizendo que o Brasil agora adquiriu um satélite próprio que vai melhorar tanto em questões de defesa como também de comunicação em todo o território nacional. Vamos agora para uma outra notícia que também repercutiu, notícia ligada à Venezuela. Coloca aí, diretor. Mercosul suspende Venezuela por não cumprir as normas do bloco, dizem as agências de comunicação e também o próprio bloco. Os chanceleres, os representantes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que inclusive são os países fundadores do Mercosul, os chanceleres anunciaram no dia 2 de dezembro que já comunicaram à Venezuela que ela está suspensa do bloco, segundo o comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Argentina. A Venezuela tinha acabado de completar 4 anos de adesão ao Mercosul, e este então tinha sido inclusive o prazo máximo que havia sido dado ao país pelos outros membros do bloco para que a Venezuela cumprisse todas as normas de adesão. Antes da divulgação do comunicado, que tinha inclusive vazado pela imprensa, a chanceler venezuelana, a Delcy Rodrigues, ela tinha dito na sua conta do Twitter que o país não tinha sido suspenso do Mercosul coisa nenhuma. Ela reagiu a essa notícia aí, né, que o Mercosul decidiu suspender a Venezuela. Note que a chanceler venezuelana ficou sabendo da notícia através dos meios de comunicação, através da Reuters e da France Press. A Venezuela tinha sido admitida em 2012 em uma manobra do governo Dilma e Cristina Kirchner. Depois da suspensão temporária do Paraguai, causada pelo impeachment do presidente paraguaio Fernando Lugo, o Brasil e a Argentina convenceram o Uruguai a acelerar a admissão da Venezuela, que só dependia da aprovação do Congresso paraguaio. Então, só para explicar para você, quem fundou o Mercosul foi Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E para a Venezuela entrar no Mercosul, os 4 países membros tinham que aceitar. E os 4 países incluem os 4 presidentes e os 4 congressos. Dessas 8 instâncias, 4 presidentes e 4 congressos, só o Congresso do Paraguai é que foi contrário à entrada, ao ingresso da Venezuela no bloco. Como em 2012 o presidente do Paraguai foi impeachmentado, houve então uma decisão do bloco de suspender o Paraguai. Com a suspensão do Paraguai, a presidente Dilma e a presidente Cristina Kirchner chamaram a Venezuela para integrar o Mercosul. E aí você nota que a Venezuela realmente entrou pela janela. Continuando a ler aqui a reportagem, que vai explicar o porquê aí, os motivos. Joga aí pra gente. O país entrou oficialmente no bloco em dezembro de 2012. E depois de ser readmitido, o Congresso do Paraguai, em uma negociação tocada pelo presidente Horácio Cartes, acabou concordando em aprovar a admissão da Venezuela. A Venezuela, no entanto, descumpriu a maior parte dos prazos de adesão ao bloco, especialmente nas questões econômicas. O problema foi a solução encontrada pelo Brasil, Paraguai e Argentina, para evitar que o país, inclusive, assumisse a presidência pró-tempore do bloco em julho deste ano, como deveria ter acontecido. Em julho, não mais desse ano, em julho de 2016,
a Venezuela tinha que ter assumido a presidência do Mercosul. E não permitiram. Então você nota que a situação com a Venezuela já está mal há algum tempo. Após uma década, após aí 10 anos de forte crescimento econômico e de políticas de esquerda ao redor da América do Sul, que levaram o Mercosul a abraçar a Venezuela, a suspensão agora enfatiza essa divisão ideológica que se assentou aqui na América do Sul e que sofre, a Venezuela também está sofrendo por conta da queda nos preços das commodities, por conta da queda do preço do barril do petróleo. Indiscutivelmente, a base da economia da Venezuela é o petróleo. Apesar do Oriente Médio ser a região que mais tem petróleo, o país isolado, o país que sozinho é o que tem as maiores reservas de petróleo é a Venezuela. E como o preço do barril do petróleo não anda lá essas coisas, a Venezuela, que vive do petróleo, está numa situação econômica complicada. Continuando a ler a notícia aqui, ela diz assim: para reingressar ao Mercosul, que é o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, agora a Venezuela terá de renegociar os termos da sua participação de acordo com as regras comerciais e também de imigração do bloco. A Venezuela disse ao bloco que cerca de 130 normas, que incluem um acordo sobre direitos humanos, são inadmissíveis. E isso sinaliza que qualquer negociação para uma readmissão do país deve ser tensa e levar anos, e quem diz isso são as próprias autoridades brasileiras que foram buscadas pela imprensa. Então o que eu quero que você perceba é que a situação da Venezuela está complicadíssima. Nós já estamos acompanhando uma série de notícias que tratam da escassez de alimentos, de remédio, né? Falta hoje tudo na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro vem desenvolvendo um tipo de governo, né, que está tentando centralizar tudo, ou quase tudo, nas mãos do Estado. E a gente vem notando que o Estado não se mostra, o Estado venezuelano não vem se mostrando tão competente para sozinho monopolizar vários setores da economia. Então hoje você também tem uma grande quantidade de venezuelanos migrando para o território brasileiro, principalmente ali na fronteira de Roraima. Vamos para uma outra notícia? Essa notícia é ligada ao Brasil e é uma notícia que vem para demonstrar como anda a sociedade brasileira. E o que eu quero que você saiba é que o IBGE acaba de trazer uma informação que diz que vem aumentando o número de famílias que são chefiadas por mulheres. Coloca aí, diretor. Famílias brasileiras chefiadas por mulheres triplicam em 10 anos. É claro que esse mapa do Brasil, essa foto que eu trouxe, ela tem como fonte o PNAD, que é aquele Programa Nacional, né, de Amostra por Domicílio, que o IBGE faz. Esse é o de 2009. E a cor verde mais escura, ela representa os estados ou as unidades da federação onde houve um aumento do número de mulheres chefiando as famílias. O Brasil está assistindo hoje a um notável crescimento profissional da mulher brasileira, seja por meio do próprio negócio como empreendedora, ou seja, a partir de uma atividade com carteira assinada. As políticas públicas para a geração de novos postos formais de emprego, aliadas a ações de inclusão social e também de investimentos na educação, todos esses elementos estão ajudando a reposicionar a mulher no mercado, mudando o papel que ela desempenhava na família. O aumento da participação da mulher na economia nacional vem corrigindo também distorções históricas, como, por exemplo, as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Dados do último censo do IBGE de 2010 revelam que cerca de 40,9% das mulheres contribuem para a renda das famílias do país. No campo, o índice chega a 42,4%, 51% dos quais
só na região Nordeste. Indicadores também afirmam que esses números refletem uma inclusão produtiva que está sendo promovida pelo governo federal, já, né, que você tem um programa do governo federal que é focado para a mulher do campo. Ainda de acordo com o IBGE, que elaborou o estudo em 2000, as mulheres chefiavam 24,9% dos 44,8 milhões de domicílios particulares. Em 2010, o número aumentou para 38,7% dos 57,3 milhões de domicílios registrados. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em mais de 42% dos lares, a mulher ela vive com os filhos, sem o marido ou sem companheiro. Neste cenário de dificuldades e desafios, elas conquistaram muito, mas é claro que precisa avançar ainda mais. É preciso, né? É por isso que o governo da presidenta Dilma, ela estimulou aí a autonomia das mulheres. Observa, né, a ex-ministra aí da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Eleonora Minicucci. Bom, esses esforços do governo brasileiro também estão sendo reconhecidos no âmbito internacional. O Brasil também vem recebendo muitos elogios da ONU por conta de políticas públicas que foram aprovadas, né, para defesa da figura da mulher. Uma outra coisa também interessante no Brasil é que está tendo um distanciamento entre o salário do homem, está tendo um encurtamento entre o salário do homem e da mulher. Bom, eu trouxe essa matéria para você perceber, né, que a mulher ainda enfrenta uma série de dificuldades no mercado de trabalho e também na sua própria estrutura familiar. Você acabou de notar aqui, né, que o IBGE diz que geralmente elas estão sozinhas comandando o lar com os seus filhos. Então a gente tem uma estrutura familiar nova no Brasil, né? Nova, eu digo, da década de 90 para cá, e a gente também vem tendo uma maior participação das mulheres, e não só das mulheres. Queria também chamar a atenção para o grande número de idosos que também chefiam lá. Bom, continuando no Brasil, agora eu parto para uma triste notícia que marcou o início de dezembro, que foi a morte do jornalista, poeta, escritor, ficcionista, romancista, o que você até compositor, de repente, né? Fez aí algumas traduções. Ele também era tradutor. O maravilhoso Ferreira Goulart. Joga o Ferreira aí, diretor. Morre Ferreira Goulart. Vamos ler aqui um instantinho, um poema do Ferreira Goulart. Um instante, aqui me tenho. Como não me conheço, nem me quis, sem começo nem fim. Aqui me tenho, sem mim. Nada lembro, nem sei. A luz presente, sou apenas um bicho transparente. Amo! Ferreira Goulart foi enterrado dia 5 de dezembro, lá no Rio de Janeiro. O corpo do poeta, escritor e teatrólogo Ferreira Goulart, um dos maiores nomes da nossa cultura. O poeta se foi aos 86 anos. E é claro que as homenagens vieram de todas as partes, mas principalmente homenagens do mundo das letras, da música, do cinema e também da política. Essa diversidade reflete a vida de um artista que nunca se afastou do grande público e de um brasileiro que sempre esteve preocupado com as grandes questões do país. O cineasta Zelito Viana, que era amigo de Ferreira Goulart e fez 2 documentários sobre o poeta, foi que fez essa declaração. A última entrevista que ele deu foi dia 4 de novembro e de frente ali, né, ao Moacir Góes, ele disse: eu tô dizendo aquilo que eu penso e se eu tô certo ou eu tô errado eu não sei. Eu acredito que eu esteja certo. Eu só digo é o que eu penso e com honestidade. Com objetividade e não estou procurando enganar ninguém. É só isso. Bom, as lembranças em relação ao Ferreira Goulart se multiplicam. De militante político a poeta sempre na vanguarda, passando também por acadêmico de fardão, que nunca deixou ele de emprestar sua genialidade à cultura popular. Bom, dos maiores contribuições, não sei se você sabe que o Ferreira Goulart, ele é que fez aquela tradução, quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar. Fagner era chegado do Ferreira Goulart.
O trenzinho caipira, pô, não sei agora, é Vila Lobos. Lá vai o trem, nananã. Não é a abertura agora de uma novela da Globo, nem Mato Grosso? Lá vai, nananã. Depois eu vou aprender. Enfim, Vila Lobos. Você tem que ir também, né? Curtir Carlos Gomes, Vila Lobos. Tem grandes maestros brasileiros, João Carlos Martins, enfim. Muitas pessoas, né, aplaudiam Ferreira Goulart, que inclusive já tinha sido indicado ao próprio Nobel de Literatura, mas para mim, né, ele é um dos grandes expoentes, era no sentido da existência dele, né, uma das maiores personalidades vivas, faleceu agora em dezembro, mas a obra dele é sempre viva, e ele tem uma frase muito bonita, joga aí que eu vou ler a frase dele agora. Ele diz que a arte, aqui no finalzinho, a arte existe porque a vida não basta. Então é por isso que tem arte, que a gente vai e a arte continua. Valeu, Ferreira! Vamos voltar aqui, porque agora o assunto é política e eu quero falar do Renan Calheiros. Diretor, joga aí a foto do Renan. Eu, hein? Senado decide que não vai aceitar liminar do Supremo, não. E vai manter o Renan na presidência. Tá podendo, hein, Renan? Em Brasília, a temperatura política aumentou no começo aí de dezembro. Na terça-feira, 6 de dezembro, a mesa diretora do Senado decidiu que não iria cumprir uma liminar do ministro do Supremo, de Marco Aurélio Mello, que determinava o afastamento imediato do presidente do Senado, Renan Calheiros. Na segunda-feira, dia 5, o Renan já tinha se recusado, estava fugindo aí, né, do oficial de justiça, se recusava a ser notificado, né, pelo oficial. Enfim, a gente sabe, inclusive, que a harmonia entre os três poderes é uma das coisas mais preciosas da democracia. E eu não sei se você concorda comigo que grande parte dos investidores que tem grana e de repente estão procurando um lugar bacana para investir, grande parte dos investidores não curte muito países que tenham essa desarmonia, essa instabilidade entre os três poderes. Então nota aí como pegou mal, né? Mas depois o Supremo acabou se reunindo, deixando ele lá também, não fez valer, né? E a gente ficou meio até ressabiado com o Supremo. A Carmen Lúcia disse que ia chegar chegando, né? A segunda mulher aí a comandar o nosso Supremo, mas a Carmen, de repente, né, não se mostrou tão forte assim para poder valer, para poder fazer valer o afastamento do Renan Calheiros. A gente já vem enfrentando aí uma série de, vamos colocar assim, de dificuldades entre o Supremo e o Congresso. Muitas matérias do Congresso, você tem ali brigas internas e um grupo, de repente, recorre ao Supremo para judicializar uma questão política. E a gente também enxerga o Supremo se intrometendo muito em questões de outros poderes, principalmente do Legislativo. Volto a repetir, não pega bem a desarmonia entre os três poderes. Volta aí, porque a gente tem uma notícia interessante. 21 vereadores lá de Osasco foram, então, quer dizer, dos 21 vereadores de Osasco, 10 estão presos. A polícia prendeu no dia 6 de dezembro 10 vereadores suspeitos de contratar funcionários fantasmas lá em Osasco, que fica na Grande São Paulo. Enfim, nem sessão não pôde ter lá na Câmara de Vereadores de Osasco, porque dos 21, 10 presos, então você vê aí que não tem nem quórum para acontecer a sessão. Essa é uma das mais novas realidades do Brasil. Políticos estão presos, né? Tava vendo agora uma charge que o presídio de Bangu, ele recebeu agora governador, ex-governador, primeira-dama do estado, e agora Bangu também está recebendo embaixatriz. Você viu, menino, aquela notícia daquela mulher do embaixador grego, né, que tinha um amante lá na Baixada Fluminense, mandou matar, se bem que não está provado que ela mandou matar, mas, né, a história está muito mal contada. Enfim,
Daqui a pouco eu vou falar sobre a morte de um embaixador, mas não é bem esse grego, não. Se bem que essa morte aí desse grego tá meio ilha de cara, você não acha, não? Meio fofoca. Daqui a pouco eu quero te falar sobre a morte do embaixador russo lá na Turquia. Aproveitando só para falar sobre isso, o cara matou o embaixador, clá, clá, pá, pá, e falou, lembre-se de Alepo. Você lembra de Alepo? Você lembra de Alepo? Alepo é aquela cidade da Síria, né? Totalmente arruinada. Alepo era tipo a São Paulo, o Rio de Janeiro da Síria, né? Hoje a cidade está completamente aos cacos. Mas volta aí para a notícia dos vereadores, que 10 no Chilindró. Inclusive um dos presos, um dos vereadores presos, foi eleito agora em outubro prefeito de Osasco, né? E ele só não foi preso porque ele estava viajando, estava fora do Brasil. Enfim, vamos agora para uma outra notícia. Vamos para Minas Gerais, porque o Fernando Pimentel, o governador aí de Minas Gerais, decretou situação de calamidade financeira. A gente já tinha assistido inicialmente o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro foi o estado do Rio Grande do Sul, e agora, para terminar o ano, Minas Gerais também decreta estado de falência. E é claro que todos estão esperando a ajuda do governo federal. Coloca aí. Em Minas, o governador estadual, o governador do estado, ele encaminhou à Assembleia Legislativa um decreto de situação de calamidade financeira. Esse decreto foi publicado numa edição extra do Diário Oficial de Minas, na noite de segunda, dia 5, e logo na terça, dia 6, ele já tinha sido aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira. Para passar a valer, ainda falta uma votação no plenário, e esse decreto, ele permite que o governo mineiro atrase pagamento de dívidas e também ultrapasse o limite de gastos com os servidores. Então você nota que os grandes estados brasileiros, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, estados, né, que a gente partiria do pressuposto que são riquíssimos, estão enfrentando aí sérias dificuldades. Vamos agora para uma outra notícia também lamentável. Tivemos agora a realização de um exame internacional, o PISA. E olha aí, né, como diz meu amigo, o Veras, olha a pisada, olha o PISA, a PISA que o Brasil levou no PISA. Joga aí. Brasil cai em ranking de educação em ciências, leitura e matemática. O PISA é realizado de 3 em 3 anos e ele mede a capacidade dos alunos em ciências, leitura e matemática. Olha a porcentagem de estudantes brasileiros que estão abaixo do nível básico, um nível básico, tá? Em ciência, mais de 50% não tem o nível básico. Em leitura, praticamente aqui 50%. Em matemática, olha isso aqui, né? Que vergonhoso. Mais da metade dos estudantes brasileiros tem desempenho em ciências considerado abaixo do básico. E quem disse isso é a OCDE. A conclusão foi anunciada dia 6 de dezembro e as aparências, né, que enganam. Porque de 2 semanas para cá, a energia cai, esse é um exemplo aí da reportagem, a energia cai todos os dias numa escola lá em Palmas. E o calor espanta os alunos. Quem é que vai querer estudar numa escola que não tem estrutura? Quem é que vai querer ficar numa escola, né, onde não tem um ventilador, não tem uma janela bacana para ventilar, não tem um professor preparado, um professor também animado? Porque olha o que ele ganha, olha o que ele enfrenta, olha o nível de educação do Brasil. E você acha que essa reforma do ensino médio vai melhorar a educação no Brasil? É claro que não. Nosso problema está na base. Ai, mas o ensino fundamental está alcançando a nota do IDEB. Educação é básica. Educação básica é infantil, educação infantil, fundamental e médio. Isso que é o básico. Tá? Fazer uma reforma do médio não vai adiantar nada.
Não estou totalmente contrária a essa reforma do ensino médio, não. Tem coisas nela válidas, mas ela está sendo feita de uma forma, né, que não está sendo, vamos dizer assim, muito democrática, no sentido de que ela não quis ouvir. O próprio procurador da República, o Janot, classificou, né, o governo como despreparado ao fazer uma reforma da educação através de uma MP. Poxa, uma medida provisória? Será que essa é a forma, né, mais civilizada, mais republicana de se fazer uma reforma do ensino médio? Desculpa, não tem como concordar, tá? Fica a dica aí pro presidente Temer, né, para que ele sentasse e de maneira mais, vamos dizer assim, mais aberta, né, quisesse ouvir grande parte dos setores da sociedade. Então, o Brasil tem sérios problemas em educação. E qual é a educação de que o Brasil necessita? O Brasil precisa de uma educação de qualidade, inclusiva, uma educação que realmente, né, seja equitativa e que possa realmente construir futuras gerações brasileiras com melhor qualidade de vida, com uma maior perspectiva, inclusive de avanços. Eu sou a professora Rebeca Guimarães, daqui a pouco eu tô voltando para mais um bloco de retrospectiva 2016. Espera aí, não sai daí não, tô voltando.